Episódio 15 e 16 de Osama Ranking no nosso Chá de Trovão. Eu sou o Thunder e realmente perdoar não é fácil, né? Olha só o Osama Ranking mostrando que existe causa e consequência, é um conceito bem difícil de ser visto no mundo dos animes, né? É incrível isso. Aqui é o Maurício e, bem, eu acho que alguém tá levando a sério tudo o que aconteceu aqui. E mais do que perdoar não é fácil, eu acho incrível como não é necessariamente você estar do lado, você fazer algo errado que você está imperdoável. Você estar do lado de alguém que fez algo imperdoável também te bota na mesma coisa. E o Osama Ranking está sendo muito consciente nesse roteiro. Mais do que o Boji ficar puto com o Domas, ele fica bravo com o outro carinha lá também. Sensacional. Qual que é o nome dele? É o... Hakuro, né? Hokuro. E faz sentido. Faz sentido. O Domas queria matar ele. Ele jogou ele no abismo. Se não fosse pelo Kage, ele tinha morrido. E ele, por ser uma criança, por entender de uma forma simples as coisas, obviamente ele vai ter esse remorso. Obviamente ele não vai, puta, tá tudo bem, vou te perdoar. Você tá exigindo meu perdão e agora tá tudo bem. Não é assim que funciona. E a próprio Domas está sendo movido a esse remorso e dando até todo um porquê dele agir da forma que ele tá agindo. De fazer não só o trabalho dele, mas também colocar o coração nisso. Quando ele começou a segurar o exército do... qual é o nome dele? O Desra. Desha, porque ele é Desra. Ele não é junto. O H e o A é separado, alguma coisa assim. Nossa, essas pronúncias é muito ruim. O rei do submundo. Isso. Ele levou a sério, ele falou, não, eu não sei o que vocês querem, eu não vou deixar vocês subirem, vocês não querem conversar, então a gente não vai conversar, a gente vai dar porrada. Eu gosto muito, inclusive, de como isso foi conectado, porque, assim, ele queria conversar, o outro lado, ele tentou abrir o diálogo, mas não era propício ao momento. Então falou, a gente vai reduzir a explicação do que você quer e do que a gente quer, porque se as primeiras palavras não conectaram e eu não tenho um bom motivo pra acreditar no que você tá falando, eu vou avançar. Porque essa é a minha ordem. Eu sou o capitão e eu fui feito pra ir, tipo, eu vou seguir em frente. Ele falou, não, beleza, eu não vou aceitar. Então a gente vai ter um confronto. Chega o Desra, eu não sei se é assim a pronúncia, e volta essa ideia. Existe a ideia de tentar fazer um diálogo. Só que ele tendo a personalidade que ele tem, que é muito mais egocêntrica, que é muito mais até prepotente, vamos dizer assim, ele fala, tudo que você me falou tem um mínimo de lógica, mas eu não vou aceitar. Eu vou passar por cima porque o meu objetivo é maior do que conversar contigo. E é uma boa forma de você fazer dois lados que não querem conversar muito se entenderem. Porque existem coisas, né? Existem conflitos que dá pra ser conversado. Existem personalidades que conversam mais do que outras. E aqui, pelo próprio fato do Desra não ser esse tipo de pessoa, a explicação é feita, ela não é tão efetiva para resolver o conflito só na conversa, então vamos usar a força. É até interessante que você vê, né? Vamos dizer assim, a priori algumas cenas parecem meio desengonçadas, porque tipo, tá esse embate de quero ir no diálogo, não vai na porrada e não vai, não volta, diálogo, vai, não volta, mas ao mesmo tempo você entende como isso, eu gosto dessa construção, porque é aquela coisa, não, os dois lados sabem que aquele não é o conflito principal. O Domas tá indo lá para destruir o portão do inferno. Ele não tem nada a ver com aqueles caras. Os caras estão indo querendo lá pegar Miranjo. Não tem nada a ver com ele. De fato, não tem nenhum problema um com o outro. Só que cada um, pelos seus motivos, tem sua missão. Não podem se desvincular dela, seja por uma questão de hierarquia, ou seja por uma questão de redenção, no caso do Domas. E daí você fica nesse vai, não vai, dá a volta...
mas agora eu vou te atacar, não vou, só vou te atacar se você de fato se pôr no meu caminho. E fica toda essa situação que, vamos dizer assim, a priori parece quebrar um momento que, pô, aí podia ter um baita de um Sakuga, uma luta de espada, power play, mas não é bem isso e é coerente toda essa situação, que, de fato, o roteiro não permitiria isso, não faria nem sentido isso acontecer. Pois é, tanto que meio que rola aquele acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, né? Porque ele começa lutando com soldados, ele consegue derrotar, ele não fere os soldados no fato de usar a lâmina dele, ele usa com a parte de trás da espada, então tem um certo respeito dele falando, olha, eu não quero que vocês subam, eu não tenho nada contra vocês, então a gente não vai jogar sangue desnecessário aqui. Mas eu tenho um objetivo a ser cumprido. Tenho que destruir o portal de onde vocês vieram. E existe isso. Aí quando o Dezra chega, a conversa ganha um outro tom. O poder é muito mais colocado dessa forma. Tanto que ele ganha o confronto com o Domas dessa forma. Tipo, beleza, eu só vou te dar uma bicuda aqui, vou te tirar da ação e eu vou seguir o meu caminho. Né? E ele tem toda essa forma despojada de trabalhar com essa situação, porque faz parte da personalidade dele. Ele gosta, né, dessa soberania. E aí segue o jogo. Então não precisa necessariamente todo conflito ser intenso ou ser extremamente visceral. Não era sobre isso. Ninguém tinha um bom motivo pra enfrentar desse naipe, nessa pegada. Tanto que depois, quando o Boji chega, o tom muda. Porque vira-se pro Boji. Vira-se... Na verdade, nem se vira-se pro Boji, mas vira-se pra aquele orc que tava com eles. Que é o... Putz, não tem aqui no My Enemy List. O orc. E... aí existe uma outra conversa, existe um outro conflito colocado aqui em cima, que o power play vira-se pra um outro âmbito. A gente precisa derrubar esse cara porque ele é fugitivo. E o Boji é o Gigan. Isso, Gigan. É o Gigan, isso. Tava vendo no Line List. E você tem esse ponto de, pô, legal, agora o moleque tá aqui. Ele é muito mais poderoso a priori e a coisa começa a escalonar. Porque aí vira um conflito não de, eu preciso passar aqui, você precisa passar aqui, e esse choque apenas pela questão da passagem em si. Mas existe um outro... porém, um outro conflito que é inserido aqui no meio que merece atenção. E coloca-se outras perspectivas aqui no meio também. Na verdade, uma série de outros conflitos, né? O Sama Ranking mostrando um roteiro bastante rico, porque chega esse elemento surpresa, o Boji desce ali, daí tem o conflito do Exército Submundo com o Gigan, que é um dos que eles estão caçando não para matar, mas para prender. Tem o conflito entre os dois. Tem o conflito do Boji com o Domas e o Hakuro por consequência, e tem o conflito de novo, já tava lá dos dois, do Domas com o Exército Submundo, e do Boji com o Exército Submundo agora por consequência, tanto de estarem atacando o Gigan, quanto de estarem invadindo, e vamos dizer assim, a guerra dá pra dizer que é uma guerra de três lados, todo mundo tá contra todo mundo aí, de certa forma, ao mesmo tempo que ninguém quer se bater de fato. Porque fica complexo o negócio, porque é literalmente todo mundo apontando arma pra todo mundo, porque todo mundo tem um bom motivo. E ainda mais um novo bom motivo aqui. Porque quando a gente entende toda a carga do Boji encontrando Domas, quando a gente vê o Dezra testando o poder do próprio Boji e vendo o Gigas, que é um fugitivo, né? Um prisioneiro. E aí você fala, pô, legal, eu entendo o lado de todo mundo. O único que a gente não sabia, que aí faz sentido o flashback, é do Gigan. E quando vem o flashback dele, meu amigo, a coisa explode. Porque ele começa a dar uns contextos tão assim, transcendentes à situação, porque ele não explica só o dele, ele explica uma situação, um contexto que, voltando para o passado, você pega a perspectiva dos três irmãos, né, do Dezra, do Desha, como é? Despar, Dezra,
e o outro lá que eu não vou lembrar o nome. O Woken, né? Que é o antigo líder dos Cavaleiros do Submundo, não é? Eu acho que é esse mesmo. Aí você vê o que eles fizeram pra conseguir enfrentar aqueles orcs, a tática suja que eles usaram, explicando que o Gigan, ele era um mercenário e ele tava vendo a espécie dele sendo massacrada por uma situação muito covarde, mas aí você entende por que aquilo tá sendo feito, porque ele tá no meio de uma guerra e esse é um modo que o Dezra utilizou para controlar o seu exército, para controlar o seu povo. Ele sujou as mãos assim, de uma forma ativa, ele escolheu fazer isso, você entende o contexto dele fazer isso. Cara, é muita peça encaixada ali por apenas, vamos dizer assim, apenas um flashback, que na teoria era só pra explicar o Gigan. Mas não, ele traz todo um contexto pra outros personagens que fazem parte daquele contexto do flashback, que maximiza as informações e dá muito mais base até a forma que esses personagens agem. Há um momento no passado pra você entender outras questões que não era o conflito em si. O Sam Rankin, inclusive, gosta muito de fazer isso, é muito bom como ele faz. Que ele vai amarrando tais informações que não é a informação específica daquele momento. É um momento que te traz mais informações atreladas aos personagens que estão naquela situação. Tanto que até... pode falar. Não, e complementar, tipo, e como ele consegue dar desenvolvimento de personagem pra essa trama nunca ficar maniqueísta. O que menos coisa que o Sam Rankin é maniqueísta. Ele dá nesses flashbacks, nesse vai e vem, nessa forma como ele vai elencando os elementos da história, ele vai o tempo todo te dando base, ou te dando indícios de que tem base, do porquê determinado personagem tá assim. E vai, o clichê, é o passado triste, todo mundo ali que tá fazendo besteira tem um passado triste e tudo mais. Mas ele vai um pouco além disso, porque, vamos dizer assim, não é o passado triste que espia os crimes dele. O Dezra, o rei, fez um monte de cagada. Você vê que ele tem remorso disso, e você vê que, mas a posição dele não permite ele chegar e falar, pô, né, na hora que eu conquistei o submundo eu fiz uma cagada desgraçada, né, eu vou dar um jeito nisso. Não, a posição dele não permite fazer isso. Então ele busca outros subterfúgios, ele, vamos dizer assim, tudo bem, eu vou tentar me redimir, vou incorporar o Gigan, ao mesmo tempo que ele já te dá um contexto do que foi essa guerra para a conquista do submundo, dá mais contexto do que é esse exército do submundo, que inicialmente foi apresentado pra gente como uma força poderosa, temível, e aí a gente vai vendo nuances dela com o passar dos episódios. E outra coisa também interessante, que mais uma vez a gente vai vendo que esses grandes criminosos aí que a Miranjo libertou é muito dessa treta do submundo, de novo que tem a ver com essa questão da sucessão dos reis, porque foi o Dezra lutando com o pai pelo controle. Então, novamente, ele liga de novo, ele nunca deixa de ligar essa briga, dessa disputa entre os monarcas desse universo. E vai colocando todo esse fator místico, né? Tudo mais, que eu acho bastante interessante a forma como ele vai elencando tudo. E me deixa bastante curioso não só quais são os passados dos outros criminosos, mas também, vamos dizer assim, como é que ele vai desenvolver para tudo isso, né? Porque dois outros que provavelmente, quantas a gente vai ter, entre aspas, o passado triste é Miranjo e o Woken. E o contraste desses dois, que a gente já viu um pouquinho de passado e presente, é bastante grande. Então, quando a gente vê o Sam Rankin se mostrando capaz de botar um personagem estéreo em tela e mostrar, entre aspas, tridimensionalidade dele, mostrar como, vamos dizer assim, os porquês, as motivações e explicar todo o comportamento do personagem de forma coerente, ele me deixa bastante curioso e ansioso para ver como esses outros personagens que estão mais em tela, tem mais foco em primeiro plano, vão aparecer aí e vão ser desenvolvidos. Tanto que até as conclusões que eles tomam, eu gosto muito como eles fazem uma coisa muito mais pensada do que dedo no cu e gritaria. O Sam Rankin, ele consegue
trazer conclusões sóbrias a tomadas de decisões. Por exemplo, o Dezra chegando e falando, puta, esse moleque tá embaçado, né? Ele não era nada, defendeu um choquinho meu e bateu o fio. Falou, peraí, então, ô Despacito, seguinte, o que você fez com esse moleque? Falou, então, não é bom tratar com ele. Então, beleza, então a gente vai arranjar um outro jeito de resolver esse problema. Eu preciso enfrentar a Miranjo, eu não vou enfrentar ela, vou recuar minhas tropas, essa pica é tua. Te vira aí. Aí você começa a entender que, de uma forma mais sóbria, e até, entre aspas, anticlimática, esses conflitos conseguem se resolver. E você vai entendendo a intenção deles e que tem lados e que tem recursos que podem ser gastos ou que tem tomadas de decisões que podem ser melhor para alguém que tem mais poder, que tem mais controle da situação. Então o Dezra ele chegar e falou, beleza, vamos voltar, vocês que se virem aí, a gente já conseguiu o Gigan de volta, tá tudo certo. E vira esse win-win, vamos dizer assim. Ele resolve uma situação que aparentemente é complexa, sem derramar sangue, sem criar muitos problemas ou empilhar conflitos, e ele tenta trazer soluções bem sóbrias a tudo isso. E deixa a narrativa andar, deixa os problemas serem construídos aos poucos e as resoluções vindo de ações de personagem. Também é interessante isso, porque existem muitos outros aspectos desse mundo, ou até desses outros personagens que a gente ainda não conhece tanto, que ainda precisa ser desenvolvido. Então ficar gastando cartucho ou criar conflito desnecessário pode não ser a melhor solução, não para o roteiro, mas para o personagem. E isso torna muito mais verossímil a situação, porque não é tirar uma resolução do cu, é você tirar uma resolução lógica e que vai trazer um bom equilíbrio para a pessoa que tomou essa decisão, e ele tem bons motivos para tomar tais decisões e manter aí suas alianças, manter a sua uma questão mais amistosa, porque não adianta ele chegar, dedo no cu e gritaria, vamos matar todo mundo, não é bem assim que funciona. Tanto que ele fazer isso... Pode falar. Não, é porque, por exemplo, o problema agora é a Mirandio. Ele não precisa... Sempre foi. Sempre foi. Mas agora tem um exército que tá liberto ali, né? Tem alguns gato pingado ali que vão dar problema. O próprio imortal lá que o Déspota tá enfrentando também vai dar problema. Então ele falou, pô, vamos segurar, vamos deixar cada um cuidar do seu, porque eu não preciso ficar gastando recurso aqui. E é mais legal do que isso, porque ele faz isso com um personagem coerente pra fazer isso. Não é como, vamos dizer assim, os personagens mais esquentadinhos que iriam vamos dizer assim, como a gente viu a luta do Dorsch, os episódios passados, a luta do Dorsch e tudo mais. Eles percebiam, eu tô em desvantagem, mas eu vou continuar mesmo assim. O Deza, eu tô em desvantagem. Não compensa eu travar essa luta agora. Eu recuo. Então você vê isso mais do que um roteiro pensando de qual é a melhor forma do que o personagem agir. É fazer isso de forma coerente com o que o personagem se mostrou que ele faria até então. Então você... E de novo, mais do que isso também. E junto disso, o Samar Rankin de novo trazendo essa questão de força e poder meio que por baixo. Então, o Deza é considerado o rei mais poderoso de todos. Mas você vê que, tipo, de força, ele não necessariamente é aquela máquina de brutalidade, aquela máquina de força bruta que é o Bosser, que é o pai do Boji. Que toda vez que a gente vê uma demonstração dele de poder, você vê que ele é a máquina de força bruta e poder e força absoluta. Mas ele não era o primeiro dos Ankis dos reis, digamos assim, né? E você vê que o atual colocado é muito mais forte que isso, mas o que é o conceito de força aí? É alguém que é estratégico, que ele conseguiu reunir as pessoas, ele tem a administração dele ali, do soberano e tudo mais. Então, eu acho interessante isso, como ele vai, vamos dizer assim,
Por mais que Osama Rankin não fale explicitamente a todo episódio do ranking dos reis e do conceito de poder e da força das pessoas e tudo mais, é interessante como isso nunca saiu de primeiro plano. Isso tá sempre lá, talvez não de forma explícita, literal, que o personagem todo o tempo falou: eu vou ser o número 1 do ranking dos reis, eu serei o rei não sei o que. Não, mas isso tá sempre lá. Isso é sempre colocado. E outro ponto interessante para falar já no episódio 16, que a gente tá meio que falando dos dois juntos, é como ele também faz o contraste nesse finalzinho, quando o Dezra se retira, você tem uma rima temática bastante interessante dessa questão de perdão. Porque se por um lado você tem o Gigan, que viu tudo aquilo que fizeram com o povo dele, todas as atrocidades, tudo que ele sofreu em função dele ser daquela espécie de gigantes, daquela espécie de orcs, e no final das contas ele meio que em prol até do próprio Borge, né, do novo amigo dele, ele engolir isso e tá bom, vou com esses caras. Você tem o Borge que olha pro Domas e fala: não, eu não vou te perdoar, eu não consigo te perdoar pelo que você fez. E eu acho interessante isso, porque chega nessa mensagem de que, pô, perdoar não é uma coisa banal, não é todo mundo, não é por qualquer coisa que você sai perdoando ali aleatório. E também mostra que, tipo, tem essa mensagem de, bem, o nível do perdão vai de cada um, de quem sofreu o problema. Então, o Gigan sofreu uma atrocidade e ele falou: tá, tenho meus motivos, eu vou tolerar, e foi. O Borge sofreu ali o que sofreu na mão do Domas e, por enquanto, ele não tá disposto a perdoar. E mais legal que tudo ainda é o Kag indo atrás do Borge falando: então, eu sei o que o Borge tá passando, eu já passei por isso e eu não quero que ele trilhe o mesmo caminho do que eu, então eu vou ficar do lado dele pra segurar. Uhum. E obrigado, Love, por falar que o pai do Borge era o top 1 e o Dash era o segundo lugar. Dá pra entender porque ele era o top 1, porque eu lembro de falarem que... Mas pra falar... Mas essa frase me dá a entender que, tipo, tem outras coisas ali, mas tudo bem. Pois é, e a Megumin tá ativo aqui, obrigado pelo sub. Sabre X, desculpa aí, gente, na gravação. Mas o questão do Boss é porque ele não era, tipo assim, ele não era de fato. Ele tinha o poder de ser, mas se eu não me engano, ele não chegou a ser o top 1. Ele tinha o poder suficiente pra isso, mas ele não escolheu entrar nessa ciranda do ranking, né? Do ranking dos reis. Uhum. E... Que é, inclusive, um outro mistério muito inculcante, muito... Assim que o Osama Rankin tá ali toda hora te alfinetando e você vai catando as migalhas pra tentar entender, mas desculpa, eu te cortei. Não, tranquilo, é porque isso daí ele não é relevante necessariamente pro conflito atual da obra, mas ele tá ali vivo indiretamente por conta do mundo. E o mundo ser responsivo a esses conceitos mostra como o Osama Rankin é uma obra muito bem escrita, porque ele não precisa ficar te macetando que aquilo está ali. Aquilo é inerente à situação, aquilo é inerente àquele mundo, àquele sistema de poder. Tanto que quando uma pessoa ela é ranqueada como rei, o próprio conceito de rei bate muito aqui. Porque não é um rei apenas de força, é um rei pelo status dele, pela função dele, pelas habilidades dele de ser um rei, de ser um monarca. E isso faz muito sentido. Assim como o Dezra, ele sendo um puta de um líder, assim como... outros, talvez não sendo necessariamente um líder, mas tendo outras habilidades que possa fazer eles serem um pilar de uma nação, ou apenas pela própria força bruta mesmo. Então existe uma série de questões que envolvem o conceito do ranking do rei, que ele não necessariamente é explorado ou explicado agora, mas ele não importa. Porque existem tantos outros problemas que tá ali na mesa para ser conversado, que esse fator em si, ele é inerente a um mundo, não a desenvolvimento de conflito atual da obra. Então, se uma coisa está sendo responsiva, e ela está sendo explicada em segundo plano,
e paralelo a tudo que ele tá que ele tá trazendo em âmbito de conflito de personagem, maravilha. Isso é um excelente um excelente exemplo de um roteiro muito bem escrito. E eu lembro também que eu acho que uma outra coisa interessante aqui que foi trazida para nós é a Miranjo sendo filho da puta e o instantâneo karma do... talvez, quem sabe, a morte dela. E é legal que isso vem não de, putz, um flashback, mas isso vem de memórias do Boji. Porque quando fala, então, o problema dessa situação é a Miranjo. Como que eles fazem essa conexão? Pô, Boji já conhece essa personagem? Então, tem essa pequena cena dele lembrando da morte da mamãe, da Miranjo matando ela. E você, opa, mais contexto. Olha gatilhos interessantes pra dar flashback. Ei! De novo, ao mesmo tempo que ele reforça o quão hediondo são as coisas que a Miranjo fez, querendo ou não, ao mesmo tempo ele vai dando pequenos toquinhos, tipo, pensa bem, será que essa personagem não tem algum motivo pra ter feito o que fez? Mas ao mesmo tempo ele joga uma cena dessa, do Boji tomando um banho de sangue, da própria mãe morrendo, e você fica com aquela coisa, e aí? O que eu penso sobre essa personagem? Porque o óbvio de Osama Rankin o caroço nesse ângulo é certeza. Com certeza é grande. Agora, o que é algo muito complicado. E eu não diria só da Miranjo, né? Porque a opening, o tanto de spoiler que com certeza assim, naquela opening a gente vai descobrindo conforme a gente vai passando os episódios, não tá escrito. Não, de Tanto fato. de informação que tem ali, não tá escrito. E você vê ela, e não só ela, você vê o demonião do que saiu do dentro do pai do Boji ali, tem treta nessa história. Não, cara, é muita coisa, porque você pega e fala, pô, legal, a Miranjo tá controlando um dragão, se aliando ao demônio, o demônio controla orcs, e você fala, pô, peraí, tá tudo correlacionado. Ou tem muita informação que ele já me mostrou que ela tá em cena. Você talvez não entenda exatamente qual é a conexão entre elas, mas você sabe que aquilo existe. Você sabe que aquilo tem algum valor. Sim! E de novo, levanta aquela questão. Qual é o nível da coisa que a Miranjo passou, pelo qual, vamos dizer assim, a gente deve se importar isso, pelo qual o Bosse não levanta um dedo. Vamos dizer assim, isso daí aconteceu no castelo. A saraivada de flechas não foi numa emboscada, numa matinha escondida. Foi literalmente um ataque deliberado. E pra matar a esposa dele. O filho. O filho. Mas ela conseguiu, tipo... Não é que ela conseguiu, meio que ele saiu ali vivo, meio que sem querer. Porque a Miranjo também tomou uma ali que, vamos dizer assim, ela foi pra dentro do espelho, sabe-se lá como. Não, pois é, porque ela também foi meio que traída pela forma que mostraram a saraivada de tiro. Então, não foi, beleza, eu vou salvar o Boji aqui. Não, ela foi literalmente traída. Sim. Ela tomou uma flechada ali. Ela não deu nem comando de, não, pô, pode parar de atirar, não. Eles pegaram e falavam, olha, legal, matamos a gigante, vamos matar a outra ali. Se o filho foi junto ou não, não importa. Tanto que ela tava protegendo o filho. Eu falei, cara... Pesado. Muito, muito pesado. E sendo repetitivo de novo, né? O que tá por trás do passado da Miranjo e da conexão dela com esse demônio. Porque no final a gente vê lá ela agonizando no chão, invocando o demônio vermelho ali no canto. É algo que é bastante curioso, assim, toda essa situação e como isso vai ser tratado. Uhum. Bem, a gente tá perto de chegar nisso e provavelmente o óbvio que tá pra acontecer aí, como o próprio plano do Dessa, é Boji versus Bosse. Uhum. Provavelmente em breve veremos isso. Mas é complicada essa situação aí, porque
Se a gente pega isso, pega o trailer dessa segunda parte, a gente sabe que tem uma série de lutinhas aí que tem que acontecer para derrotar os vilões do submundo. A gente, vamos dizer assim, tem bastante coisa aí para eles contarem, desenvolverem e... Caramba! Eu quero os outros episódios na minha mesa para ontem. É só se for para terminar o show, eu quero terminar com isso. Cadê os episódios na minha mesa para ontem? Não, pois é, cara, porque é tanta coisa que acontece, é tanto detalhe que, assim, é até incrível, e isso eu posso falar por mim mesmo, como o Sama Ranking tem tanto detalhe e ele countera meu Cloyster. Porque eu lembro de tudo que acontece. Porque tudo que ele mostra pra mim, todas as inferências, as referências e as conexões de conceito, mundo, personagem, uma coisa vai conectando na outra tão bem e tão fácil de você assimilar, não porque ele é mastigado, porque ele é óbvio, não, porque ele tem uma narrativa tão coesa e tão coerente que você vai associando esses pontos e fala, caraca, quanto mais eu presto atenção, mais visualmente e contextualmente eu consigo pegar as informações. Ele vai ligando uma coisa na outra, ele não se contradiz, ele não deixa a história obtusa. É muito fácil de você assistir o Sama Ranking. E essa facilidade é até um a mais, porque uma história de reinos, de muitos personagens, de muitos conceitos, ser fácil de você assimilar é raridade. Você pega, por exemplo, até Vinland Saga ou Golden Kamuy, que são, de certa forma, obras históricas, com muitos personagens, com muitos conceitos de mundo. Ela começa a ficar mais difícil de você assimilar, porque ela é um pouco mais complexa. Mas ela precisa ser, porque são obras mais complexas. O Sama Ranking não. Ele obviamente também tem a sua complexidade, mas ele consegue diluir de uma forma tão fácil de você pegar os conceitos ou as passagens que você fala, pô, eu consigo entender. É muito natural como é o andamento das coisas. É fantástico como o Sama Ranking consegue ter essa narrativa tão fácil, tão fluida e coerente. Sim, ele é bem direto. Vamos dizer assim, quando ele quer mostrar as coisas, ele é bem direto na situação. Pô, de fato. E é isso, cara. Esse foi os episódios 15 e 16 e... Nossa, cara, muita coisa tá acontecendo. Eu tô extremamente hypado pro que vai vir aqui na frente. E não tá deixando a peteca cair, cara. Isso eu tô achando mais incrível ainda. Cada episódio é uma coisa nova... E é uma nova interação de personagem, um novo conflito, e vai crescendo e, cara, é maravilhoso, cara. Que bom, cara. Que bom que temos o Sama Ranking por mais animes como essa obra de arte aqui, cara. Olha, eu tô amando demais tudo que eu tô vendo. Pois é, mas ninguém liga pra roteiro, então, né... Quem se liga com o roteiro? Quero Sakugão e lutinha na minha cara. Eu quero vamos acabar com vamos acabar por enquanto o Sama Ranking antes que eu comece a alfinetar quem eu não devo. Pois é, fica tranquilo que eu alfineto, fica tranquilo. Eu dou umas pisadinhas aqui.